Glória e louvor seja ao Senhor. Eu creio que a todos nós, a noite de ontem e a manhã de hoje fez bem. O que nós necessitamos são horas que nos trazem mais próximos do Senhor, nas quais nós sentimos que Ele está próximo de nós, que Ele fala conosco e que nós também seguimos o seu falar. Hoje à tarde nós seremos breves. Nós nos lembramos no primeiro amor, no primeiro fogo que ardia em nossos corações. Em um pode ser que já está 10 anos atrás, outro 15 anos, no terceiro 20, ou o que quer que seja. Mas todos nós que fomos tocados assim pelo amor de Deus, nós nos lembramos desses tempos muito bem e nos alegramos com todos que foram novamente novos tocados. E não há melhores cultos do que as reuniões entre os novos convertidos, entre aqueles que vieram novos. Lá as caras compridas ficam curtas e os atribulados e tristes ficam alegres, porque lá ainda está acontecendo algo. E isso nós desejamos a nós também, de todo o coração. Que nova alegria venha. Exteriormente, isso foi onde nosso irmão morou, a nosso lugar mais bonito, lá na Prússia. Como a antiga Alemanha Oriental tinha uns lagos bonitos, lá também tem uma região muito bonita, umas regiões mais bonitas que tivemos uma vez. Mas exteriormente, como quer que seja, nós estamos alegres, que não mais estamos orientados a coisas terrenas, mas em coisas espirituais. Falando terrenamente, isto aqui, eu vou utilizar uma palavra francesa, é a região mais triste que existe. Triste em francês significa triste, como em português. E é uma região triste no que se refere à paisagem, mas Deus pode trazer a dinâmica. Você sabe, se vocês vão à Palestina, exteriormente, não havia muito para ser visto, mas o Senhor justamente elegeu tais lugares e os fez conhecidos mundialmente. Quem escolhe a Deus hoje? Não os altos, não as pessoas nobres, renomadas, que sequer convidariam outros. Ele os convidou para fazer aqueles que não são nada, ele convidou para fazer algo para a glória do seu nome. Enquanto cantamos o corinho, me veio o pensamento, quando cantamos do seguir a Jesus, jamais voltar, jamais voltar, não há volta para nós. Mas, quando a palavra seguir veio nisso, eu tive que pensar, quando o nosso Senhor disse, quem quer seguir a mim, ele tome a sua cruz sobre si e siga-me assim. A maioria quer seguir ao Senhor assim, agradavelmente, nas nuvens. Isso não é possível. Seguir o Senhor, ligado a isso, está ao carregar de uma cruz, está ao carregar um opróbrio, e somente no fim nós poderemos trocar essa cruz e esse opróbrio com a coroa. O que o nosso Senhor, no domingo de Palmas, quando ele entrou em Jerusalém, todos cantaram Hosiana, aquele que vem no nome do Senhor. Hosiana ao rei. E alguns dias depois, o rei não foi coroado, ele foi crucificado. E eles tornaram quase loucos, não sabiam como deviam ordenar essas coisas. E falaram, nós pensamos que ele redimiria Israel. Veio totalmente diferente como eles tinham imaginado. Mas veio justamente assim como Deus havia planejado, como Deus havia ordenado. E também nós temos que nos deixar incluir em tudo. Quanto antes, melhor. Se sabemos que tudo é guiado assim por Deus, então quanto mais cedo nós nos
contentarmos com isso, então mais rapidamente Deus poderá chegar conosco ao alvo. Ambos irmãos que falaram, a esses dois desejamos as bênçãos de Deus e oficialmente nós queremos ao nosso irmão que viajará amanhã passar as orações especiais a todos que amam o Senhor e sua aparição. E há um irmão na Suíça que está muito próximo de mim e ele sempre acrescenta essa palavra, uma pequena frase. Ele diz: saúde a todos que amam a aparição do Senhor, também a nossa aparição. E ele quer dizer com isso, se alguém ama a aparição do Senhor, então ele ama também aqueles que amam a sua aparição. Isso simplesmente faz parte. E eu primeiramente pensei sobre esse momento, ele nos está indo um pouco além, porque a aparição do Senhor e a nossa aparição amam isso, mas há uma grande parte de verdade, creia em mim, quem ama ao Senhor e a sua aparição e diz com a boca e vê, prefere que você vá embora do que você venha, então algo está errado. Isso não pode ser assim. Quem ama ao Senhor, ele ama todos que são nascidos de Deus. Assim está na Santa Escritura. Assim João escreveu. E assim é verdadeiro. Sobre aquilo, o que o nosso irmão relatou, nós o alegramos todos. Essas antigas reuniões caseiras têm algo. O irmão Redner, que está quase tão apertado, eles estão um à direita, quase pisando pelas pessoas, naquele quarto, na cozinha, no quarto, na sala. Estão todos os lugares espalhados. Lá pode falar melhor. Tais reuniões têm algo muito bom em si. Nós somos diferentes. Há dois tipos de reuniões caseiras. Talvez eu deveria dizer isso aqui. Não é desconhecido, mas dos Atos dos Apóstolos nos é relatado que os que haviam se tornado crentes, eles se uniam nas casas para lá e para cá e partiam o pão. Eles oravam, eles tinham comunhão uns com os outros. Isto foi uma forma bíblica. E então há um tipo da qual Paulo escreve que certas pessoas vão aqui e lá nas casas para aprisionar pessoas e para influenciá-las. Então, de tudo, há sempre duas saídas. Uma está certa, que serve para a bênção, a outra não está certa e serve para a desgraça. De tudo há duas coisas. Que Deus possa nos conceder graça para que não tenhamos duas saídas de uma coisa, mas de fato somente uma. E esta deve ser a divina. Não somente uma direção, mas a direção divina. Não somente uma palavra, mas a palavra de Deus. Tem que simplesmente estar certo. E somente pode estar certo se está de acordo com Deus e a palavra de Deus. Eu tive que pensar em Abraão e fui então aos capítulos de Gênesis 12, passei por cima deles rapidamente e vê-se lá o chamado de Abraão, a eleição, a ordem de abandonar tudo e entrar numa terra que Deus havia prometido. E então está em Gênesis 12, no versículo 3, Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as gerações da terra. Deus, Ele fez escolhas. Nós não podemos perguntar por que Ele pegou esse e não pegou o outro. Nós podemos nos alegrar com aqueles que ouviram a sua voz, que aceitaram sua oferta de graça, que ouviram aquilo que Ele disse e de coração creram e na obediência agiram então. No capítulo 13,
nós vemos então a separação entre Abraão e Ló. Também lá, aqui, houve, e esse é o caminho de um crente. Havia já indicações que não podemos deixar desapercebidas. Abraão, ele foi eleito por Deus. Ló foi junto. E esse ir junto trouxe dificuldades. E então veio o dia da separação. E no capítulo 13, versículo 14, está escrito: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E segue adiante. Nós chegamos agora ao capítulo 14, e o que eu devo dizer a vocês: a separação sempre dói aos eleitos, aos outros não. Aqueles, isso não causa nenhuma dor. Assim como Ló, assim eles olham para seu, se é sempre traz um favorecimento, o tempo mostrará, mas eles olham para o benefício, como Ló olhou, eles olham para o que pode ser ganhado, o que é de melhor, para o lucro deles. Mas quando Ló entrou em aflição e estava quase derrotado na batalha, e o que foi quem ordenou as suas pessoas para ajudar essa pessoa? O eleito, ele não deixou para lá o chamado. Quando ele ouviu que esse homem, Ló, tinha chegado em aflição, então ele ofereceu tudo o que havia nascido na sua casa, o que era masculino e podia lutar, ele ofereceu para libertar esse homem, para ajudá-lo. Esse é o teu pensamento, esse é o meu pensamento, tem que ser o teu e o meu pensamento. Se nós somos filhos de Abraão e se pertencemos aos eleitos, se outros se separam, então é coisa deles. Mas nós não nos separamos deles, sejam sinceros. Se ouvimos que alguém entrou em aflição, também daqueles que hoje não estão aqui, que dor nós sentimos sobre isso em nossos corações. Não vamos na oração e não falamos, Senhor, tem misericórdia, atue e ajude, mas como é o contrário, não há outra forma. As medidas divinas desde a antiguidade permanecem válidas enquanto o tempo durar. E cada um, a cada tempo, tem a possibilidade de provar a si mesmo. E vocês sabem o que aconteceu então, quando Abraão, ele ouviu da vitória desse rei que havia arrancado Ló também. Quando ele voltou, então veio Melquisedeque, o rei de Salém, veio em sua direção com pão e vinho, uma indicação para a Santa Ceia. Ele recebeu a vitória sobre os reis e agora vem o rei Melquisedeque. Nós sabemos quem é, foi o Senhor. E a maioria das pessoas ficam tentando adivinhar até o dia de hoje. Um grande tradutor da Bíblia, Scofield, da língua inglesa, ele fez tantas considerações, comentários, que também o irmão Branham menciona. Ele escreve nos seus comentários algum sacerdote e rei desconhecido dos pagãos. Imagine isso. E você e eu, como as pessoas mais simples, lemos Hebreus 7. Ele não teve começo e não tem fim. Não tem pai e não tem mãe. É rei da paz, é rei da justiça. E que luz se abre em nós? Que luz se abre em nós?
aos mais simples entre os simples. Eu justamente olhei em um livro que o irmão Kupfer me trouxe na língua francesa. Quando Billy Graham há pouco esteve na França, ele abençoou tudo de uma forma assim e tal. E como deve ser assim, a primeira página que eu abri, lá leio o Deus Trino. Esteve desde o princípio. E meus olhos caíram diretamente nessa frase. O irmão Kupfer disse: está de fato escrito isso. Eu digo: leia você. E naturalmente estava escrito. Mas então quem é o Deus triplo? Quem deve ser? Não existe Deus triplo e não Deus duplo e nem não Deus. Só existe um único Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós lemos num tempo onde todos, até o último evangelista, falam a linguagem de Roma. E contra isso, nós simplesmente temos que ir contra, porque nós falamos a linguagem de Deus e nós fazemos isso até o fim. Alguém tinha medo que o irmão Frank estivesse no caminho para Roma. Eu ouvi isso. Uma coisa eu quero vos dizer. Se Deus for misericordioso comigo, então eu quero jogar uma bomba atômica espiritual no Vaticano, não de maldade, mas que as pessoas se acordem e saiam da garganta do inferno e reconheçam isso. Vocês não precisam se preocupar comigo, também não precisam ter medo. Eu sei o que eu faço, eu sei exatamente o que faço. Eu não preciso dizer sempre a vocês. Algumas pessoas pensam que eu teria que justificar-me tudo aqui na frente. Esses tempos passaram todos. Eu sei uma coisa. Deus nos concedeu uma grande mensagem, ou seja, a última mensagem Ele confiou a nós. O irmão Russo deu um relato hoje na manhã. É simplesmente assustador. Toda aliança, todo o movimento congregacional e as uniões e tudo, todas as direções de avivamento, tudo que surgiu, tudo está marchando em uma única direção. Mas há filhos de Deus que vão na direção oposta. Isso, na outra forma, isso está na natureza da coisa. E como o irmão Branham, do Evangelho de João, ele ressaltou, quem não ouve o que Cristo, o Senhor disse, terá que ouvir o que aquele diz que vem no seu próprio nome. E nós vemos como os papéis são trocados. De repente, Maria deve ser tudo. Redentora, Rei dos céus, mãe de todos os crentes, todos os cristãos e tudo mais. Nós ainda escreveremos sobre isso, que ela é e quem ela é. E também escreveremos quem é aquele que a faz isso ser tudo isso. Não se preocupem. Nós sabemos para que Deus nos determinou. Se nós recebemos a verdade confiada a nós, não a revelarmos, quem deve então revelá-la e quem deve receber para ouvir? Não, isso esteja longe de nós. Nós fomos nascidos de novo para sermos colocados nesse mundo, para dar testemunho para a verdade, da verdade. E nisso fica até o último dia da minha vida. Aqui em Gênesis 15, o Senhor dá promessas. Ele fala com Abraão e diz: eu sou o teu escudo, o teu salário deve ser muito grande, galardão grandíssimo. Antes ele disse: não temas. Esta é a fala que o Senhor repetidamente usou no Antigo e no Novo Testamento. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo, o teu galardão será grandíssimo. Por que o seu galardão será grandíssimo? Porque ele ouviu aquilo, o que o Senhor disse. Ele entrou nisso. Ele se tornou um estrangeiro aqui na terra e fez o que Deus lhe ordenou. Vocês podem ler tudo isso como ele então lhe deu a promessa que
que os seus descendentes serão oprimidos, 400 anos, capítulo 15, versículo 13, e que o Senhor então os guiará para fora com o braço estendido. Tudo isto Deus fez. No capítulo 16, nós vemos então o caso com Ismael. E se levarmos isso para o Novo Testamento, não foi uma grande desgraça. Paulo escreve em Gálatas 4, 28 e 29, claramente ele explica: amados irmãos, vocês são, de acordo com Isaac, filhos da promessa, e aquele gerado pela carne, e como aquele gerado pela carne odiou aquele gerado pelo Espírito, também é agora. E assim permanece até o fim. E nós já estamos de novo no mesmo ponto. Uns odeiam, os outros são odiados. Ambos tinham o mesmo pai. Um tinha promessa, e com a promessa a herança, e com a parte da herança a bênção. O outro saiu vazio. Um carnal, o outro espiritual. E o nascido carnalmente, ele odiou aquele nascido espiritualmente. Quem pode mudar isso até hoje? Assim permanece até o fim. E por isso, eu digo novamente, nós temos a possibilidade de provar a nós mesmos se odiamos ou somos odiados. Vocês compreendem isso? Cada um tem a possibilidade de provar a si mesmo. Sim, isso nós temos que fazer também. No capítulo 16, aqui nós já vimos, então, há esse pequeno caso. Então vem 17, onde o Senhor, ele fecha a aliança com Abraão e diz no versículo 2: e farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Que promessa! Repetidamente, nova revelação, novas indicações, novas promessas, porque era um homem eleito, com o qual Deus tinha uma intenção, um propósito. Se nós pertencemos aos eleitos, então vem promessas e promessas, até que todo o plano de Deus seja anunciado ao povo de Deus e finalmente tenha sido realizado. Nós não surpreendemos com isso, que Deus repetidamente falou com Abraão. Isso não foi uma coincidência. Se eu agora vos digo, também conosco, Deus repetidamente falou. Se às vezes pensamos, agora não vem mais nada, de repente havia a revelação da palavra, de repente uma luz se abriu para nós e o Senhor falou conosco e seguiu adiante com a sua ajuda, assim como foi com Abraão, de estação a estação, de uma coisa para outra. Repetidamente o Senhor falou com ele, e nós vemos aqui que esse fechamento de aliança também trouxe algo consigo, e aqui algo me chama a atenção pela primeira vez. Vocês de fato podem ler nos versículos 10 a 14. Lá Deus, ele colocou o selo da circuncisão como sinal da aliança com Abraão e também com a semente de Abraão. Aqui está, na última parte do versículo 13, e estará minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Mas agora vem, Deus também deu a ordem que não somente Abraão, mas todos que pertencem na sua casa, independentemente de onde venham, quem sejam também circuncidados. E vocês também ler no capítulo 17, 25. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Agora vocês poderiam perguntar a mim, um momento, irmão Frank. Aqui Deus fala, Abraão, eu farei uma aliança com você, e o sinal
exterior em você que você carregará com você é a circuncisão, uma aliança entre você e eu. E quem foi levado dentro dessa circuncisão? Até Ismael. Mas onde permanece a promessa? Onde permanece a bênção? Onde está a eleição? Vocês percebem do que chegamos aqui? Exteriormente estava circuncidado, mas não tinha parte na promessa de Deus. Podem pessoas ser crentes e até vivenciar circuncisão no coração e mesmo assim não crer nas promessas de Deus. E nós nos admiramos e perguntamos a nós, mas como deve isso seguir adiante? E até servos todos foram circuncidados na sua casa. Um sinal, um selo para Abraão, mas o que foi para todos os outros? O que foi para os outros? Para os eleitos de Deus, vocês podem ler isso, deveria ser o sinal da aliança entre você, entre eu e vocês, um sinal da aliança. E com quem Deus fechou a aliança? Com todos os estrangeiros na sua casa, na casa de Abraão, ou com os ismaelitas? Não, certamente, por Deus não. Com quem Deus fechou a aliança? Com Abraão, com os eleitos, mas muitos estavam ao redor dele. Eles foram levados juntos, mas não tinham parte nas promessas, não tinham parte daquilo que Deus tinha com o propósito com Abraão e sua semente. E posteriormente vocês podem ver isso no Novo Testamento, quando Paulo explica, não é o judeu aquele que exteriormente foi circuncidado na carne, mas aquele que recebeu a circuncisão de Cristo no seu coração. Aí nós chegamos ao ponto aonde a circuncisão de fato pertence, ou seja, no coração, lá ela pertence. Nós vemos do Antigo Testamento que muitos foram levados para dentro de uma coisa, mas eles mesmos não eram uma parte original dessa coisa divina. E assim pode ter sido em todas as eras da igreja, muitos estavam juntos, mas não eram parte original da coisa divina, com o fechamento da aliança, com as promessas, com a palavra. Eles estavam andando juntos. Se Abraão caminhava, eles caminhavam também. Se ele parava, eles paravam todos. Mas a aliança e as promessas, a história da salvação, era com Abraão e a sua semente. Amados, nós sequer precisamos explicar isso adiante. Nós poderíamos agora aqui ir de passagem bíblica a passagem bíblica e continuar com as comparações, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que tudo o que há tempos aconteceu por nossa causa. E se lemos a Santa Escritura, nós chegamos a saber como Deus, Ele lidou com as coisas. Nós chegamos a saber como são os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus hoje, para reconhecer o seu caminho hoje com o seu povo, nós temos que contemplar desde o começo. Não todos que caminham juntos são parte da coisa. Quando Moisés foi enviado ao Egito para guiar Israel para fora, deixou-se posteriormente e muito povo assim misturado foi junto. A libertação era para os eleitos. Muitos caminharam juntos. Abraão saiu, Ló saiu também. Abraão foi circuncidado como sinal da fechamento da aliança com Deus. E todos estavam na sua casa também foram circuncidados. Até Ismael, na idade de 13 anos. O que adiantou? Nada. Deus, Ele levantou sua aliança com Abraão, com Deus e conosco. Não somente uma coisa, mas tudo harmonicamente estar em concordância. A palavra da promessa, o chamado para fora, a obediência, o crer naquilo que Deus falou, tudo tem que
estar em concordância uma com a outra. E eu penso, Deus nos guia ao ponto que agora, no fim, uma concordância harmônica de Deus com o seu povo seja o alvo. Não olhemos para o exterior. Não falemos aqui e lá também houve circuncisão. Tudo faz parte junto, o chamado para fora. O sair, o ser separado, a obediência, a promessa, o fechamento da aliança, tudo faz parte. E então, a circuncisão é um sinal da aliança. Mas se Deus sequer tinha fechado uma aliança com Ismael, e ele é circuncidado, então ele sai com nada, também com a sua circuncisão. Então o que Deus quer? Ele quer semente de Abraão, a semente da fé, semente de Deus, semente que ouve sua palavra, que crê, que vivencia a circuncisão do coração e caminha junto com Deus, com tudo o que ele prometeu. E nisto, de fato, se torna revelado quem é da semente de Abraão, da semente da fé. E quem foi Abraão? Vocês podem ler isso. Tará, o seu pai, já tinha no coração de ir para a terra de Canaã. E ele foi para Arã e morreu lá. Mas o pai de Abraão já tinha no seu coração ir para Canaã. Mas não chegou lá. Mas morreu em Arabe. E quando o tempo veio, Deus falou a Abraão e o elegeu. E lhe disse onde deveria ir. Uma coisa devemos dizer, isso no fim. Se Deus chamou você a mim, de fato, através da sua palavra, então você sabe onde você pertence. Então você sabe onde você tem que ir. Então você conhece o alvo. Se você não conhece o alvo, se você não sabe aonde Deus quer te colocar, se você tem que adivinhar, então deixe-me dizer-te, então Deus ainda não falou com você. Abraão, ele disse claramente aonde ele tinha que ir. Ele lhe mostrou o alvo. Ele não ficou caminhando sem sentido. Ele tinha um alvo diante dos olhos. Também nós temos um alvo diante dos nossos olhos. Porque Deus, através da sua palavra, falou conosco. Não é uma coisa assim embaçada. Não é somente uma circuncisão. É promessa, é fé, é obediência. Receber aquilo, o que Deus agora intenta com a sua congregação. Entrar inteiramente a isso, falaram sim a Deus. Não somente caminharam uma certa etapa, mas até que nós chegamos na terra prometida. Que Deus o Senhor possa nos abençoar a todos e estar conosco. Que Ele possa seguir adiante através do seu Espírito. Ele possa então amolecer os nossos corações e fazer algo, criar algo totalmente novo em nós. E nos dar compaixão interior, íntima, como dissemos anteriormente, Abraão. Ele podia estar rir em si quando tivesse ouvido. Agora também pegaram Ló dentro dessa coisa e o aprisionaram. Já era o tempo alto, isso acontece com razão, ele merece isso. Não com Abraão. Abraão, um eleito de Deus, ele sentiu compaixão por aquele que não era eleito. O mesmo nós tivemos hoje na manhã com Davi e Saulo. Vocês percebem? O mesmo pensamento, a mesma mente de Jesus Cristo, a natureza divina está naqueles que foram eleitos por Deus, se tornam revelado. O mesmo Abraão, que pôde assim derrotar os reis pagãos, ele libertou o seu próximo. Ele sabia precisamente onde tinha que ser morto e quem deveria ficar vivo. Ele tinha discernimento, ele sabia do que se tratava. Irmãos e irmãs, se nós pertencemos aos eleitos,
então nós saberemos discernir do que se trata. Então, não vamos derrotar e aniquilar tudo e nos alegrar que uma destruição aconteceu. Então, nós somente destruiremos as potestades, queremos ver as potestades do inimigo sendo destruídas, mas não nossos irmãos e irmãs, ou meio-irmão, meia-irmã. Deus é o juiz sobre tudo. Quem somos nós para que nós possamos julgar, nos permitir um julgamento? Eu me sinto tão bem, tão grato no meu coração, que Deus, na sua palavra, mostrou essas pistas. Nós podemos agora ler, podemos nos provar e reconhecer de que lado nós pertencemos. Paulo escreveu naquela época: sabeis que pertenceis aos eleitos, que isto possa valer a todos nós, que nós, como Davi, como Abraão, como todos os profetas, como Moisés, que ele pisou na fenda, pudéssemos nós pisar na fenda e dizer: Senhor, elimina o meu nome do teu livro, mas deixa o povo para que os inimigos não possam dizer: você não trouxe sua obra até o fim, não cumpriu sua obra. O que se tratou para Moisés, da honra de Deus, o que se trata para você e o que se trata para mim, da honra, da glória de Deus. Que Deus, Ele finalize sua obra iniciada e nós caminhamos adiante na fé com o Salvador. Amém. Amém. Vamos levantar, vamos vir para a frente e vamos ainda juntos brevemente agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por essas horas da graça, por esses momentos que nós ainda vivenciamos. Nós não sabemos quando tu nos buscarás, mas tu tomarás o teu povo para ti, tu o prepararás, Senhor. E esta é a preparação. Nós estamos tão alegres e gratos, Senhor, que podemos estar na tua escola e que podemos aprender, Senhor, o que tu tens a nos dizer, Senhor. Senhor, nós somos como esses cordeiros, como vimos na manhã. Nós necessitamos de um guia, Senhor. Também nós necessitamos, Senhor. Tu és o bom pastor, Senhor. O teu bom Espírito Santo possa nos guiar e direcionar. Esta é a minha oração, Senhor. Senhor, guia-nos também agora, enquanto estamos aqui em pé. Conceda graça para a adoração, conceda graça para a glorificação, para que louvemos e elevemos o teu nome e que para juntos nós glorifiquemos e honremos a ti, porque tu és digno para que te honre e para que te glorifique. Aleluia, ao teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amados, que hoje, de fato, ninguém saia desse lugar sem ter levado isso no seu coração para sempre, que o Senhor também redimiu a ti. Nós podemos ouvir a palavra de Deus 1000 anos, somente a partir do dia e na hora em que se for revelada vivamente em nós, através do Espírito Santo, que aconteceu de fato, então de fato aconteceu conosco e por nós. Isso tem que ser hoje, amados. Quem morrer hoje nos seus pecados, morrerá através da sua incredulidade nos seus pecados, porque não creu o que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo com sua casa. Esta é a promessa que permanece eternamente válida. E simplesmente te levamos junto conosco para casa. Céus e terra passarão, arderão. Montes e montanhas desaparecerão. Quem crê, ele contará. A sua palavra permanece eternamente válida. Pai Celestial, eu tenho ainda um pedido muito especial para mim e para todos nós. Eu tenho no meu coração. Deixa-nos, a partir desta hora, somente falar na fé. Se o inimigo quiser nos atacar com pensamentos, que nós não os falemos, mas que no campo da batalha dos nossos pensamentos deixemos lá e não expressemos com a boca e não criamos com o coração. Senhor, a partir de agora, como o irmão Branham pregou na pregação, a maior batalha, fiel Senhor, a batalha na nossa cabeça, a batalha
lá em cima, que vai para lá e para cá, você é levado para lá e para cá. Ó fiel Deus, que nós a partir de hoje deixemos lá em cima e não levemos isso aos nossos lábios para que não se cumpra o que Paulo escreveu. Eu creio, o que se cumpra o que Paulo disse. Eu falo, eu creio, por isso falo. Deixa a partir de hoje somente falarmos na fé. Quem fala na incredulidade, ele fecha a sua boca. Senhor, não permita que nós te desonremos, conceda a graça para que nós creiamos e na fé falemos, para que também podemos edificar aos outros e sermos uma bênção uns para os outros. Fiel Senhor, juntos nós ansiamos que tu possas tocar a tua palavra toda poderosa a todo mundo. Ó, nós vemos o que acontece diante de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós e conosco tem misericórdia de todo o teu povo. E se tu quiseres usar-nos para que outros que foram arrancados juntos para que sejam libertos, nós estamos à tua disposição, Senhor. Abençoa-nos e utiliza-nos. Receba gratidão por esse fim de semana. Receba gratidão pelas pregações que nós ouvimos, pela palavra que nós contemplamos. Receba gratidão por tudo. Receba gratidão, gratidão. No precioso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.